tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de matemática. E o nosso tema de hoje é números decimais. Afinal de contas, gente, o que são os números decimais? Antes de começar, eu vou explicar para vocês. Os números decimais são os números que têm vírgula. E os números naturais são os escritos todos eles no sistema posicional. Percebam. Por isso, os cálculos efetivados com os números decimais, eles são parecidos com os números que a gente conhece, que são os números naturais. A diferença é que eles são acrescentados por uma vírgula. Note que somamos primeiro os milésimos com milésimos, depois os centésimos com os centésimos, depois os décimos pelos décimos e assim por diante. Como nós sabemos, o cálculo com o número decimal, ele é igual ao cálculo normal. A tia já até explicou isso para vocês. Nós começamos de trás para frente normalmente e depois nós contamos as casas e acrescentamos a vírgula corretamente. Vamos lá. Nós vamos ver os números de formas de porcentagem, fracional e decimal. Aí temos um exemplo, né? Como converter porcentagens, frações e números decimais. Nós já aprendemos as porcentagens, que são os números que estão sobre 100, ok? Então, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100 ou 0,05. Por quê, tia? Porque esse número, 5 sobre 100, é o número que está o quê? É o número que ele está sendo dividido por 100. Lembra que eu falei que a porcentagem é o número que está sendo dividida por 100? Então, é exatamente assim. Por isso que ele é representado assim. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Ou 0,4. 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100. Ou 80 dividido por 100. Ou 0,8. 100% já é diferente. É a mesma coisa que 100 dividido por 100. Então, ele se torna um número inteiro. Ou seja, ele se torna 1,0. Vamos prosseguir agora com a nossa unidade no nosso livro. Eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 30, que ela fala sobre as frações decimais. Gente, as frações decimais são aquelas que têm os denominadores 10, 100 ou 1000, tá? A gente vai ver as frações que têm esses denominadores. Se o denominador é 10, como nós lemos? Lemos o numerador e acrescentamos a palavra décimo. Se o denominador é 100, nós lemos e acrescentamos a palavra centésimo. E se o denominador é 1000, lemos o numerador e acrescentamos a palavra milésimo. Como assim? 2 numerador, 10 denominador. Lembra que a gente já falou? Lemos 2 décimos. 3 centésimos. Lemos 3 centésimos. 3 sobre 100, 3 centésimos. 3 numerador, 100 denominador. 5 numerador, 1000 denominador. 5 milésimos. 5 sobre 1000. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos ver os décimos. Como que é os décimos? É um número sobre 10. Ou seja, ele está sendo dividido por 10. Luiz está pintando um painel que foi dividido em 10 partes iguais, tá? Então, o painel todo representa um inteiro, que representa o número 10. Cada parte corresponde a um décimo, ou seja, o inteiro é igual a 10, porque ele foi dividido por 10. A forma de representação na fração é 1 sobre 10, ou 1 décimo. E a forma decimal dessa representação é 0,1. Por quê? O número 1 ele está sendo dividido pelo número 10. Então, vai ficar forma decimal 0,1. Quantos décimos tem um inteiro? Gente, um inteiro, um número inteiro, tem 10 décimos. Observe a quantidade de faixas que o Luiz já pintou. Gente, ele já pintou essa parte toda. Tá? Ele já pintou 6 pedaços do quadro. Essa quantidade corresponde a quantos décimos do painel? Ele pintou 6 partes de 10. Ou seja,
Ele já pintou 6/10 do painel, ou 6 sobre 10, ou 0,6 desse painel. Por quê, gente? Porque o 6 está sendo dividido por 10. Então, fica 0,6. Agora, vamos colocar lá na página 31, onde diz sobre os centésimos. Observe, o tabuleiro de um jogo que é formado por 100 casas, tá? Nesse tabuleiro há uma divisão de 100 casas. Agora, o inteiro é representado pelo tabuleiro todo, ou seja, cada casa ela é representada por 1/100º do tabuleiro. Então, na representação, nós temos 1/100º em forma de fração 1 sobre 100 ou 0,01 em forma decimal, ou seja, esse 1 ele está sendo dividido por 100. Quantos centésimos tem um inteiro? Assim como um décimo tem 10, um inteiro de décimos tem 10, um centésimo tem 100, tá? As casas verdes correspondem a 37 centésimos, ou seja, foram pintados 37 quadradinhos do tabuleiro, que corresponde na representação de 37 sobre 100, ou 37 dividido por 100, que é a forma decimal, ou 0,37. E as casas brancas correspondem aos centésimos do tabuleiro, que seriam 63 centésimos, ou seja, 63 foram as casas que restaram 63 sobre 100, ou 0,63 desse tabuleiro. Agora, nós vamos falar sobre o milésimo. Vamos lá, gente. A maior parte de água que há no planeta Terra é água salgada. Isso a gente já sabe, né? Vamos representar toda a água do planeta por um cubo, formando 1000 cubinhos iguais. Ou seja, toda a água do planeta, aí tem a parte da água salgada e a representação da parte doce. Cada cubinho corresponde a 1 milésimo no total de água. Representação, 1 milésimo em forma de fração. Esse 1 ele está sendo dividido por 1000. Na forma decimal, então, vai ficar 0,001. Ou seja, a gente tem que contar o valor da casa e vai colocando. Quantos milésimos um inteiro representa? 1000 milésimos, tá, gente? Então, vemos que 27 milésimos do cubo corresponde à água doce e podem ser representados de forma de fração como 27 sobre 1000, porque está sendo dividido, ou na forma decimal, 0,027. Até aí tudo bem? Conseguiram compreender? Fácil, né? Então vamos lá. Hoje nós aprendemos sobre décimos, centésimos e também de milésimos. Teremos décimos quando o todo está sendo dividido em 10 partes. Teremos centésimos quando o todo está sendo dividido em 100 partes. E nós teremos também o milésimo quando o todo está dividido por 1000, tá? Lembramos que para calcular a fração unitária de uma quantidade, basta dividir ela pelo número de partes que ela está sendo dividida. Não esqueçam disso. Agora, o que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão realizar as páginas 32, 33, 34 e 35, que ela fala toda dessa parte de formas decimais, de cálculos decimais. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas possíveis que você possa ter. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.